Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês no estudo da lição de Escola Sabatina. Última semana com a essência de Efésios. Chegamos agora ao capítulo 2. Queridos, o capítulo 2 é rico em detalhes. Primeiro deles, Paulo fala sobre a condição do seu público em Efésios capítulo 2, de 1 a 10, como eles estavam. Olha, por exemplo, o verso 1 diz assim, Ele vos deu vida estando vós mortos nos delitos e pecados. Paulo relembra o povo de Efésios como era a sua condição sem Cristo. Vida de pecado, de erro, perdido, sem esperança, mas agora chega a Cristo e renova tudo, nos dá a esperança de uma vida nova. Então, mas Deus, então, é uma palavra de esperança que traz a nós. No capítulo 2, do verso 1 ao 13, fala sobre essa rebelião que vivíamos contra Deus. Sua vida era dominada pelo mal, pelo pecado. Então, essa é a ênfase de Paulo. Mas aí então ele exalta a Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo no céu, e ele nos faz assentar com Cristo, sermos coroados com Cristo. Essa é a ênfase do verso 4 ao 7. Então, em Efésios capítulo 2, de 1 a 10, ensina que devemos viver unidos com Cristo. E aí então nos ajuda a entender a importância do relacionamento vertical com Deus, para que o nosso relacionamento horizontal também esteja bom uns para com os outros, já que essa também é uma ênfase da carta unidade. Se estamos bem com Deus, isso reflete no nosso relacionamento uns com os outros. Por isso que essa paz que a gente tanto almeja, ela precisa estar no meio de nós, no nosso relacionamento, porque significa que estamos vivendo em paz com Deus. E essa paz só vem quando reconhecemos nossos pecados, nossa vida de erro, mas nos entregamos a Cristo e entendemos que Ele nos perdoa, nos cura e nos salva. Deus apaga nossa transgressão, os nossos pecados. Quando a gente pede perdão, Deus lança na profundeza do mar e não mais se lembra dele. A gente tem uma tendência a guardar rancor, remorso, sentimentos ruins e guardar sentimentos do passado. Deus, querido, ele esquece. Ele quer que vivamos em novidade de vida. Cada dia é uma página em branco para a gente reescrever, para a gente escrever falando melhor. E é isso com o poder de Deus por meio do Espírito Santo. A lição também enfatiza do verso 11 a 22, né, do capítulo 2, que pela cruz Jesus destruiu tudo que separava os gentios dos judeus, inclusive o uso devido da lei para ampliar a brecha. Jesus também constrói um incrível e novo templo composto por crentes. Não há mais separação entre judeus e gentios. Não há mais dois povos. Não é esse povo é exclusivo e melhor, mas agora todos aqueles que em Cristo o aceita, é feito novidade de vida, pode viver em abundância e feliz. Não há mais muro de separação. Nós somos um em Cristo Jesus. Que maravilha, queridos. Entender que Cristo nos une, nos salva, nos restaura, e por isso que devemos aceitá-lo e praticar isso na nossa igreja. Pela graça, você tem o privilégio de viver este dia unido a Jesus e a seus irmãos. Em Cristo somos um. E aí mais a lição comenta do verso 8 ao 10, que é o nosso verso para memorizar, o verso dessa semana, justamente uma ênfase importante que pela graça nós somos o quê? Salvo. E isso não é porque mediante obras, mas sim mediante a fé. Foi esse texto que falou forte ao coração de Lutero, ao ponto de ele colocar essa reforma protestante, salvação pela fé, justificação pela fé. Isso também impactou a vida de outros pioneiros. No mesmo período, temos uma escritora que, como adventista, gostamos bastante, e temos ela como inspirada, que é Ellen White, e no livro Grande Conflito, ela mostra essas reformas sendo feitas em vários lugares, e assim também outros homens foram impulsionados pela graça de Cristo e mediante a fé entendendo que a salvação era unicamente em Cristo Jesus. E mais um pouco depois, um grande homem que fez uma grande reforma foi usado por Deus, que foi John Wesley. Ele pregou um sermão em Londres impactante, justamente baseado em Efésios 2, verso 8. A salvação não é mérito nosso, mas é mérito de Cristo.
e pela fé nos apegamos a essa salvação. Aceite a Jesus, tome a decisão ao seu lado e sua vida será transformada. Você crê nisso? Ore comigo neste momento. Querido Deus, ó Pai, abençoe o nosso amigo que veio no canal aprender mais da Tua Palavra, que a Tua graça esteja sobre ele, que ele compreenda a salvação em Cristo Jesus e o aceite como único Salvador. Nos dê um dia abençoado no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, não se esqueça de acompanhar o sermão que a gente colocou ontem, o sermão da despedida da Igreja Central de Capanema, tá bom? Tchau, tchau, queridos. Um abração.